Salve, salve, torcida colorada. Bom, gente, uma vitória que a gente precisava demais e não veio, tá? E não veio por uma série de fatores. Acho que tem muita coisa envolvida nesse empate, nesta não vitória, né? Nesta não conquista dos 3 pontos. A gente começa novamente por um erro ridículo de 2 jogadores. Do Mercado, que é um cara que não costuma falhar, mas já é o segundo jogo que ele falha. E do Rocher, tá? O Rocher é um assunto delicado no Inter, hoje em dia. Pra mim, pelo menos, né? Não é possível que um jogador de seleção e da seleção uruguaia, um goleiro de seleção uruguaia, não é possível que ele não consiga performar no Internacional. O Rocher, assim como o Borré, assim como o Valência, o Borré ainda tá tentando se salvar. Ele não se pagou ainda. Ele não se pagou. Ele bateu aquele pênalti contra o River na classificação da Libertadores em 23, logo que ele chegou, e foi isso. Ele fez algumas grandiosas defesas, é verdade, mas foi isso. E o Rocher, há um tempo já, desde o ano passado, talvez desde o início do ano passado, com as lesões, enfim, a gente tem essa crítica dele ser de vidro, mas o Rocher, mesmo fora das lesões, eu sei que é ruim, pega ritmo, depois quebra o ritmo, mas enfim, ele é um goleiro de seleção. Ele tem que ter constância, tá? Independente das lesões. Não, tem que ter constância, ou ao menos ele tem que entregar. Ele tem que entregar à altura do nome que ele tem, do valor que ele foi pago, do salário que ele recebe, tá? É um goleiro que há um tempo já está comprometendo o Inter, tá, gente? A gente tem essa questão do goleiro muito forte. A gente tinha o John, vendemos o John quando o Rocher veio. O Antony, pra mim, é um goleiro que não tinha que estar no Internacional, tá? E a gente vende agora o Ivan, que pra mim, não tô falando de nome e de carreira, obviamente o Rocher é melhor que o Ivan nesse sentido, mas o Ivan, no momento em que estava e no momento que o Inter estava, era titular do Inter. Vendemos o Ivan. E agora ficamos com o Rocher, e o reserva imediato do Rocher é o Antony. E o Rocher compromete o Inter. O Rocher tem comprometido o Inter, como comprometeu hoje, junto com o Mercado. Não pode um lance desse acontecer. Não pode um lance desse acontecer, principalmente num jogo que a gente precisa ganhar. E um jogo que a gente teria ganhado se não fosse esse erro. Porque fora isso, a gente tem os mesmos problemas de sempre, tá? Tirando o erro individual, esse erro duplo, no caso, né, de Mercado e Rocher, e tem isso também, a gente sempre entrega gol. O Inter, ele sempre vai entregar o gol. Deve ser uma maravilha jogar contra o Inter, porque ele sempre vai te dar um gol. Alguém sempre vai viajar, vai ter uma falha escrachada, algo sempre vai acontecer. O Inter sempre vai entregar um gol. Fora isso, esses erros duplos, individuais, que entregam gols, mesmos problemas de sempre, tá? Começa pela pouca eficácia, e essa eficácia de 100% de bolinha dentro da goleira, de bola na rede. Não conseguimos. Não conseguimos converter as jogadas ofensivas em gol. E não me o Inter foi bem hoje? Foi bem hoje. O Inter foi bem contra o Flamengo? Foi bem contra o Flamengo. O Inter foi bem contra o Palmeiras, que perdeu por 3-0. Foi bem contra o Palmeiras. O Inter foi bem contra o Atlético Paranaense, que perdeu por... Foi bem, mas precisa converter. Porque mais disso é mais de um Inter que a gente já conhece. Tá? E acha que a qualquer momento vai conseguir fazer um gol. Não fiz agora, mas depois lá na próxima eu faço e ganhamos o jogo. Não é assim que o futebol funciona, tá? E, dito isso, tem uma coisa, gente. Tem uma coisa. Que ela é mais importante que fazer gols. Pra mim, tá? Ela é mais importante que fazer gols. Que é não levar gols. Tudo começa por aí, gente. Qualquer idiota sabe que um bom time começa pelo setor defensivo. Qualquer imbecil sabe disso. E isso tudo, todas essas coisas que eu listei, os erros individuais, as entregadas de gol, não conseguir converter a superioridade ofensiva no placar, não consegue fazer gol. E uma defesa ridícula. Todas essas coisas, elas
no fim, elas mostram algo que a gente já tá cansado de falar, gente. A gente já tá cansado de falar, que é o Inter não teve planejamento até agora. Eu confio muito que agora o Inter está tendo um tipo de planejamento. Eu já falei isso em outros vídeos. Estamos tendo agora. Eu acho que isso é visível. A gente sofre das consequências de uma gestão anterior, que foi feita pela mesma pessoa, de uma gestão que não planejou, não teve planejamento para o futebol do Inter. Gente, a gente tinha o Vitão e qualquer idiota sabia que a gente ia vender o Vitão, era inevitável e precisávamos vender o Vitão. Como que a direção não pensou, a gente vai perder o nosso melhor zagueiro, o que a gente vai fazer? Nada. Espera o cara sair, espera fazer uma venda gigantesca para ficar com o mercado, que é um idoso que tá se fudendo e agora é isso, ele dá sinais de envelhecimento. Para ficar com o mercado, para contratar o Cleiton Sampaio, renovar com o Cleiton Sampaio até 2028, para trazer o Juninho e agora para trazer Félix Torres. E eu nem culpo tanto Félix Torres assim, tá? Porque era o que dava para trazer aqui, ó, financeiramente. Mas não é possível que o Inter não tenha um olheiro, que agora o Fabinho, tudo bem, né? Tudo bem, pode ser que faça isso. Mas não é possível que não tenha um cara na segunda divisão do campeonato argentino que o Inter vai falar, porra, esse cara aí tem potencial, quem sabe vamos trazer. Não é possível. Como é que não se pensou em trazer zagueiros a partir da venda do Vitão? Quando tinha o Vitão já era apertado, gente, e a gente sentia isso. Quando o Vitão não tava, era um horror. E olha que o Vitão comprometia na bola aérea também. Então, assim, ó, como que uma gestão não percebe que isso vai dar merda lá na frente? Aí chega a merda e tenta ajeitar a merda, cara. Não é assim que funciona, não pode funcionar assim. Aí a gente tá vendo isso. Gente, quando a bola ela cruza a linha da área, da grande área, parece que todo mundo tem um derrame ao mesmo tempo, é um negócio coletivo, ninguém sabe como se posicionar, ninguém sabe o que fazer dentro da área. É desesperador, gente, é desesperador, meu Deus do céu, meu Deus. Gente, enfim, eu tô muito, muito braba, tô chateada, eu acho que assim, ó, a gente fez o que a gente tinha que fazer, tá? A gente botou todo o time titular. Só que isso vai ser uma merda. Tinha que jogar todo o time titular. Tinha que jogar, tá certo? Só que olha só. A gente viajou pro norte. A gente fez a viagem mais longa do Campeonato Brasileiro. Viajamos pra lá. Usamos todos os titulares. Os titulares deram a vida em campo. A gente não pode falar que não. Deram a vida. Todo mundo correu do início ao fim. E não adiantou. Porque a gente sai de lá com um ponto que não nos serve. E a gente vai fazer uma viagem de volta, ou seja, já fizemos uma viagem de ida horrorosa, desgastante. Temos a viagem de volta e todo mundo desgastado. Todo mundo. A gente chega pro Grenal como? Então, hoje foi catastrófico. Porque fomos pra puta que o pariu, botamos todo mundo em campo que tinha que colocar, tá? Tá certo. Não adiantou nada. E corremos o jogo inteiro. Todo mundo o jogo inteiro. Dito isso, destaques positivos. Alan Patrick, sempre. Ridículo. Bruno Gomes também, sempre. E hoje aqui vale muito, gente. Muito. Paulinho Paula. O que correu o Paulinho Paula nesses... E terminou o jogo, hein? Terminou. O Pesolano tirou o Carboneiro pra poupar e tirou o Alan Patrick pra poupar. Mas o Alan Patrick lá, aos 35 do segundo tempo, tava correndo pra marcar, tá? O Paulinho Paula jogou os 90 minutos. E não parou. Não parou e jogou com qualidade, tá? Eu não acho que o Inter jogou mal hoje. O Inter não jogou mal hoje. Só que eu tô cansada do Inter não jogar mal, do Inter ir bem e isso não se converter em pontos. Porque são 2 pontos em 12. Pra um time que se salvou do rebaixamento aqui, ó, na temporada passada. Se isso não é preocupante, a luta aparentemente é pelos 45 pontos. Só que vai ser difícil, gente. Quanto mais a gente perde, quanto mais a gente não ganha, mais difícil fica pra ganhar. Tinha que ganhar. Hoje tinha que ganhar. E sabe o que é isso, na verdade? É resquícios de novo da derrota pro Atlético Paranaense.
A derrota pro Atlético Paranaense vai ser uma derrota que vai nos assombrar do início ao fim do Brasileirão. Do início ao fim. Porque não podia ter acontecido aquilo. Na primeira rodada do Brasileiro, em casa, cara, isso aí ele dita todo o teu campeonato. Quanto mais demora pra gente ganhar um jogo, mais difícil fica de ganhar. Vai ser difícil. E só vai ser mais difícil. Tá? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.